Frei encontra menina que se alimenta de comida macabramente amaldiçoada. No coração de uma noite densa e opressiva, onde a brisa sussurrava segredos obscuros, uma figura magra e ensanguentada surgiu à porta do velho convento. Clara, freira de cabelos grisalhos e mãos calejadas de tanto rezar, quase não acreditou no que viu. A menina deixada à luz vacilante da lanterna tremulante parecia um espectro. Seus olhos, janelas para um abismo profundo de dor e medo. "Ajuda-me", a jovem sussurrou, enquanto o vento uivava como um lamento perdido. Clara a acolheu, seu coração acelerado batendo como um tambor. A pequena, chamada Sofia, caiu em seus braços, exausta e faminta. O cheiro de podridão a envolvia, e a freira hesitou por um momento. Mas o instinto maternal falou mais alto. "Vamos, minha filha, você está segura agora." Preparou rapidamente uma sopa quente, inocente de suas intenções sombrias. Mas algo estava errado. Assim que Sofia tomou o primeiro gole, os olhos da menina se arregalaram. "Comida me atrai." A escuridão. Clara sentiu o pânico subindo pela garganta. Não era apenas uma menina ferida. Ela era um receptáculo de algo muito mais sinistro. O som de risadas maquiavélicas ecoava no ar e uma sombra densa parecia rastejar pelo chão, tomando formas grotescas de tormentos passados. Determinada a ajudar a jovem, Clara começou a investigar. Na biblioteca empoeirada do convento, ela encontrou referências a uma maldição antiga, ligada a um espírito vingativo que um dia aterrorizou aquelas paredes. A história falava de uma menina que, ao comer, não apenas sustentava seu corpo, mas também libertava as almas aprisionadas em segredos obscuros. Poder e terror se entrelaçavam de uma maneira que fazia o sangue congelar. E se Sofia fosse essa menina? As noites passaram, e Clara se tornava cada vez mais a guardiã de uma verdade inquietante. Ela percebeu que a presença do espírito maligno se tornava mais forte, seus sussurros mais próximos. Era como se murmurassem seu nome, se aproximar, como se finalmente tivesse vindo para reivindicar o que era seu. Uma pergunta amarga ficou no ar. Conseguiriam Clara e Sofia desvendar os segredos que a cercavam antes que o espírito maligno as consumisse? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No silêncio opressivo que se instalou no convento, Clara e Sofia se entreolharam, a tensão crescendo entre elas como um fio prestes a se partir. O grito "ai", sombra mais densa se formou, tomando forma humana. Clara piscou, e ao reabrir os olhos, não era mais a menina que via. Não, aquilo não era Sofia. Era um reflexo distorcido. Seus olhos agora eram fendas escuras, repletas de um vazio que a gelava até os ossos. "Você não devia ter olhado para mim." A voz de Sofia escorria como veneno, e a freira retrocedeu, esbaforida. "Você se ensinou a acreditar que me salvaria." A revelação a atingiu como um soco no estômago. Clara viu flashes de almas que se contorciam, gritos abafados ecoando no espaço que antes era seguro. Podia sentir e ver a energia maléfica pulsar, doendo na pele, como se cada gota de medo estivesse sendo drenada para alimentar a figura grotesca diante dela. "Desculpe-me, irmã." A figura sussurrou, agora uma fusão de Sofia e algo impiedoso. "Eu sou o que sobreviveu, e o que se alimenta. Você também se alimenta, de terror." A realidade começou a se desvanecer, as paredes do convento se distorcendo, revelando o verdadeiro propósito. Outrora haviam sido aprisionadas ali, esperando o momento de serem libertadas. Clara, a verdade é mais terrível do que você pode imaginar.
continuou a entidade, agora rindo de um jeito que fazia a pele da freira arrepiar. Você acreditava que cuidando de mim salvaria a inocência, mas eu sou a chave, e você, minha querida, é apenas uma peça neste jogo. Um tremor violento sacudiu o convento, e o teto começou a vazar um líquido negro, como se as paredes estivessem sangrando suas histórias ocultas. A presença maligna parecia se alimentar do medo, e Clara, atônita, tentou encontrar alguma saída. As sombras a cercavam, formando mãos e rostos de agonizantes te suplicavam ajuda, mas era em vão. Você não pode escapar, Clara. A escuridão já é parte de você. Você a convidou quando decidiu acolher uma menina. A escuridão que você agora defende. Você se tornou uma freira, mas na verdade, você sempre foi uma guardiã das almas aprisionadas, sussurrou a figura. O horror a engoliu, e a Verda, que pudesse decidir, um novo grito ecoou novamente. Seria um grito de socorro ou uma convocação às sombras? O tempo se estendia, e Clara se perguntou se conseguiria encontrar uma saída, ou se finalmente se tornaria parte da escuridão que tanto temia. Clara sentiu o frio crescer. O grito ecoou novamente, como um lamento de almas perdidas, e um aperto atroz se formou em seu peito. O vazio à sua frente pulsava, como se as sombras ao redor quisessem engoli-la. Não era apenas a escuridão do convento, era algo mais profundo, uma presença maligna que sussurrava segredos obscuros. Sofia, ela arriscou chamar, a voz trêmula, mas a figura diante dela se contorceu, e aquilo que antes era a criança, agora se tornava um emaranhado de sombras, gritos e uivos estridentes. Você deveria ter sido mais cuidadosa, Clara. A entidade proferiu, a voz tão doce como o veneno. A verdade é que você já sabia. Clara tentou se afastar, mas as paredes se fecharam, transformando o convento em um labirinto de pesa. Ganhavam vida. Um livro, que parecia estar no altar, se abriu sozinho, suas páginas se agitando como um pássaro ferido. Clara não tinha palavras, apenas percebeu que os símbolos nas páginas não eram letras, eram runas, invocações de um poder que não entendia. Sofia! Gritou. O que está acontecendo? A menina, agora mesclada com a escuridão, soltou uma gargalhada baixinha que gelava o sangue. Você quer saber o que sou? Eu sou o eco de todas aquelas que vieram antes de mim. Sou a condenada à eternidade, a guardiã do que não deveria existir. No momento em que as palavras caíram no silêncio, Clara viu algo aterrador. A escuridão começou a se concentrar em um ponto, criando uma figura humana. Era um homem, de pele pálida e olhos como buracos negros. Não é só uma menina, Clara. Sofia é o que resta de um pacto cruel, e nós estamos aqui por sua causa. A voz do homem era como um sussurro de morte. A freira sentiu uma onda de desespero a invadir. Lembrou-se de seus votos, da proteção que é. Apontou para o chão, onde a pedra fria começou a se fissurar, revelando uma luz vermelha pulsante, como se o próprio coração do convento estivesse pulsando. E foi neste momento que Clara percebeu a verdade terrível. A menina que ela tinha acolhido, a menina que ela pensava estar salvando, era na verdade um canal para o inferno. O universo a cercava com risadas malignas, e o pânico engolfou sua mente. Seria possível que Clara sempre tivesse atuado como a guardiã dessa escuridão. O lar que tinha construído com tanta fé era o próprio fomento do horror. Agora você entende. Você não é uma freira, Clara. Você é a nutricionista da escuridão. A figura sussurrou, enquanto o chão tremia sob seus pés. Ao seu redor, as sombras começaram a se contorcer e se elevar, formando rostos conhecidos, membros de sua congregação, amigos que nunca puderam escapar da dor. Despreze a luz e aceite a verdade. Este é o seu lar agora. No auge do terror, uma tomada de consciência invadiu seus pensamentos. Ser. Sentiu frio crescer. O grito ecoou novamente, como um lamento de almas perdidas, e um aperto atroz se formou em seu peito. O vazio à sua frente pulsava, como se as sombras ao redor quisessem engoli-la. Não era apenas a escuridão do convento. Era algo mais profundo, uma presença maligna
que sussurrava segredos obscuros. Sofia, ela arriscou chamar, a voz trêmula. Mas a figura diante dela se contorceu. E aquilo que antes era a criança, agora se tornava um emaranhado de sombras, gritos e uivos estridentes. A risada da entidade reverberava pelas paredes, um eco que parecia absorver a luz. Você deveria ter sido mais cuidadosa, Clara. A entidade proferiu, a voz tão doce quanto veneno. A verdade é que você já sabia. Clara tentou se afastar, mas as paredes se fecharam, transformando o convento em um labirinto de pesadelos. A visão da biblioteca e seus livros místicos flutuou à sua mente. Mas o que eram aquelas histórias, afinal? Clara nunca se importou realmente com os mistérios. A Ferra é só uma menina, Clara. Sofia é o que resta de um pacto cruel, e nós estamos aqui por sua causa. A voz do homem era como um sussurro de morte. O chão sob seus pés começou a vibrar com força, como se tudo ao redor estivesse prestes a se despedaçar. Clara percebeu que não era somente um espírito. Algo muito mais aterrador estava em jogo. Um grupo de sombras se formou atrás do homem, cada uma trazendo um rosto conhecido. Amigos, confrades, almas que Clara acreditava estarem seguras. Olhem o que há dentro dela. Uma sombra começou a gritar. Nós viemos buscar o que nos foi prometido. O eco da reclamação fez Clara tremer, a verdade se desvelando em camadas de horror. Prometido? Clara murmurou confusa. O homem sorriu de forma macabra. Você não se lembra? O pacto feito para proteger esta terra de sua própria sombra. Você se tornou parte disso quando decidiu cuidar da criança maldita. O riso cruel flutuou no ar, e Clara sentiu seu mundo desmoronar. A realidade então se partiu. O chão. Nesse instante, tudo mudou novamente. Uma luz intensa rompeu a escuridão, tão brilhante que a fez fechar os olhos. Quando os abriu, estava em um lugar completamente diferente. Uma sala de um antigo templo, suas paredes cobertas por runas pulsantes. As figuras sombrias ao seu redor desapareceram, e Sofia agora estava lá, com um semblante sereno, mas carregado de uma sabedoria assombrosa. Você é a chave, Clara, a menina disse. A voz agora, suave como seda, a luz que quebra os ciclos. Você sempre teve esse poder. O templo começou a brilhar mais intensamente. Clara sentiu uma onda de energia a envolver, como se o medo tivesse se transformado em proteção. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o desejo desesperado de escapar se apoderou dela. Eu não pertenço a isso, gritou, lutando contra a força invisível que a mantinha presa àquele lugar. E a resposta ecoou ao seu redor, um rugido profundo que fez tudo ao seu redor tremer. Você nunca poderá fugir, Clara A. E a Verde. Um ciclo imortal. Com o coração disparado e a consciência despedaçada, Clara percebeu que sua história ainda não tinha terminado. Assim como a luz havia surgido, também a escuridão estava prestes a reclamar o que era dela. Uma nova onda de pavor a tomou, enquanto olhava para Sofia, agora uma entidade de força desconhecida. Poderia ela ser apenas a guardiã de um segredo terrível? Clara, a escolha é sua! Gritou a menina, enquanto a escuridão mais uma vez começava a engolir tudo ao seu redor, e presa entre o poder de salvar e a tentação de sucumbir, Clara precisou decidir, resistir à sombra ou se tornar parte dela para sempre. Clara estava paralisada, o coração pulsando em um ritmo frenético dentro de seu peito, quando a luz começou a se apagar ao seu redor. E então, em um relance, a forma sombria humana se contorceu como uma serpente, e Sofia se desfez em uma nuvem de sombras, revelando o que estava oculto por trás da inocência aparente. As risadas macabras ecoaram na sala enquanto o templo pulsou, e um calor insuportável inundou o ambiente, como se a própria estrutura estivesse respirando. Clara quase gritou enquanto a terra sob seus pés começou a se contrair, revelando fissuras por onde emanavam sombras serpenteantes.
dançando de forma descontrolada. O pudor e a coragem que uma vez existiram agora se dissipavam em uma névoa de desespero. Não! Eu não sou isso! Clara berrou tentando resgatar sua sanidade. Nesse momento de vulnerabilidade, algo irrompeu do chão. Não era um grupo de almas inocentes, mas uma figura grotesca, feita de almas torturadas, uma amalgama de dor e sofrimento. As vozes ecoavam pedindo socorro enquanto a criatura avançava, braços compridos e gélidos como aço, diretamente em direção a ela. Você é um elo, Clara. Um elo frágil entre este mundo e o outro, e temos contas a ajustar. A entidade murmurou, esticando as mãos em direção à freira. Nesse instante, Clara viu visões aterrorizantes de sua vida. Cada pessoa que ela tivera contato sacrifício. E Sofia, a menina que ajudou, não era uma vítima, era uma mensageira, uma ponte para uma força antagônica que sempre a havia seguido. Você não pode escapar de mim. A entidade sussurrou, sua voz um convite a se juntar à escuridão que a rodeava. O chão sob seus pés continuava a vibrar, e a realidade ao seu redor parecia desmoronar. Clara olhou em volta, buscando alguma saída, mas as paredes do templo se deterioravam em um caos de sombras e vozes gritando. E naquele momento, tudo começou a girar. Um sossego aterrador tomou conta do ambiente, como se o tempo tivesse congelado. E então, uma luz começou a brilhar intensamente, não de um ponto, mas de todos os lugares ao mesmo tempo, ofuscando tudo ao redor. Era como se a própria essência da escuridão tivesse sido desafiada. A luz consumia sombras, tudo se retorcia, e Clara sentiu um calor intenso em seu peito. Com a luz veio um sussurro: liberdade ou condenação. Era como se uma escolha monumental estivesse diante dela. A luz, mas o sussurro assombroso se intensificava. Escolha, Clara. Sua vida, sua fé, tudo o que você acreditou, tudo isso pode ser seu. O reflexo das sombras dançava ao seu redor, como se esperasse ansiosamente por sua decisão. E assim, em meio à luz ofuscante e às vozes angustiosas, um novo grito ressoou, mas esta era uma voz familiar. Clara, não! E em uma fração de segundo, ela se virou, seu olhar fixado na figura que havia surgido do abismo. Não era apenas Sofia, mas um desfile de rostos conhecidos, caras de pessoas que um dia estiveram ao seu lado, que viveram sob aquela mesma luz e agora pareciam uma coleção de ecos, esperando por sua escolha. A escuridão e a luz colidiam, e Clara viu a verdade de sua própria vida. Cada oração, cada gesto de fé, agora se revelava em um emaranhado de consequências. E, entre a escolha do bem e do mal, um novo mistério se formava, envolvendo a perceber de que poderia haver uma terceira opção que ninguém esperava, uma força além da compreensão. Estava paralisada, o coração pulsando em um ritmo frenético dentro de seu peito, quando a luz começou a se apagar ao seu redor. E então, em um relance, a forma sombria humana se contorceu como uma serpente, e Sofia se desfez em uma nuvem de sombras, revelando o que estava oculto por trás da inocência aparente. As risadas macabras ecoaram na sala, enquanto a entidade treinava um olhar gélido para Clara, fazendo-la sentir como se fosse um ponto em um abismo. Você ainda não entende, não é? A voz distorcida da criatura ressoou. Você não é a salvadora. Você é a âncora da escuridão, aquele que alimenta a fúria contida. Com cada palavra, a sala parecia estreitar-se, como se tentasse engoli-los. A luz tremuluzente do templo pulsou, e um calor insuportável inundou o ambiente, como se a própria estrutura estivesse respirando. Clara quase gritou, enquanto a terra sob seus pés começou a se contrair, revelando fissuras, por onde emanavam sombras serpenteantes, dançando de forma descontrolada. O Pud, como aço, diretamente em direção a ela. Você é um elo, Clara. Um elo frágil entre este mundo e o outro, e temos contas a ajustar.
A entidade murmurou, esticando as mãos em direção à freira. Nesse instante, Clara viu visões aterrorizantes de sua vida. Cada pessoa que ela teve contato, todos que cruzaram seu caminho, e como de alguma forma ofenderam a escuridão. E então, a verdade começou a se revelar com clareza brutal. Um ralo ecoou nas sombras, e Clara percebeu que aquelas almas estavam, de fato, presas ali por causa de um ritual antigo, um pacto sacrificial que ela havia alimentado através de sua própria fé. O convento que pensava ser um abrigo era, na verdade, um altar do sacrifício, e Sofia, a menina que ajudou, não era uma vítima. Era uma mensageira, uma ponte para uma força antagônica que sempre a havia seguido. Você não pode escapar de mim, a entidade sussurrou. Sua voz, um convite a se juntar à escuridão que a rodeava. O chão sob seus pés começava a vibrar com força. Sombra começou a gritar. Nós viemos buscar o que nos foi prometido. O eco da reclamação fez Clara tremer, a verdade se desvelando em camadas de horror. Prometido? Clara murmurou, confusa. O homem sorriu de forma macabra. Você não se lembra? O pacto feito para proteger esta terra de sua própria sombra, você se tornou parte disso quando decidiu cuidar da criança maldita. O riso cruel flutuou no ar e Clara sentiu seu mundo desmoronar. A realidade então se partiu. O chão se abriu sob seus pés, revelando um abismo profundo, onde a escuridão pulsava como um coração maligno. Um grito de sofrimento soou das entranhas da terra, uma melodia de dor que fez seus ossos tremerem. Clara se viu puxada para a borda, suas mãos buscando se agarrar a qualquer coisa, mas só encontrou o vazio. E nesse instante, tudo mudou novamente. Uma luz intensa rompeu a escuridão, tão brilhante que a fez fechar os olhos. Quando os abriu, estava em um lugar completamente diferente, uma sala de um antigo templo. Onda de energia a envolver, como se o medo tivesse se transformado em proteção. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o desejo desesperado de escapar se apoderou dela. Eu não pertenço a isso, gritou, lutando contra a força invisível que a mantinha presa àquele lugar. E a resposta ecoou ao seu redor, um rugido profundo que fez tudo ao seu redor tremer. Você nunca poderá fugir, Clara, e a verdade está apenas começando a se revelar. As runas brilharam uma última vez, e uma visão aterradora flutuou diante dela. Uma cidade em ruínas, consumida por sombras. Toda a sua congregação mergulhada em desespero. Todo o seu passado ressurgiu em flashes, e uma ideia horrenda se materializou em sua mente. O convento, os votos, a luta contra a escuridão. Tudo isso fazia parte de um ciclo imortal. As luzes começaram a piscar, e um assobio alto ecoou, desorientando Clara, como se a própria atmosfera estivesse se ajustando para um desfecho apocalíptico. Clara, não há boa ou mal, que chamam você para o lado oposto. Elas querem que você se renda. Como um raio cortando o céu, a sala tremeu, as runas começaram a derreter, formando corredeiras de uma escuridão viscosa que se espalhava pelo chão. Clara sentiu o chão se abrir novamente, um vórtice à sua frente, e no centro desse abismo, o rosto de todos que conhecia, seus olhos refletindo um desespero profundo. E nesse momento de pavor absoluto, uma sombra emergiu do vórtice, não uma criação de um pacto, mas um ser mais antigo, mais maligno do que qualquer outro. Os olhos do ser brilhavam como estrelas moribundas, e um sorriso composto por dentes afiados se formou, enquanto a criatura sussurrava segredos que Clara não deveria ouvir. Oh, Clara, você sempre foi meu receptáculo, e aqui estamos em meu domínio. Agora escolha. Com um grito que ecoou nas entranhas da terra, a sala se despedaçou, e Clara teve um vislumbre horrendo do quão longe aquilo havia ido, o que era real, o que era ilusão, em meio à confusão ao seu redor. E então, em um relance, a forma sombrio humana se contorceu como uma serpente, e Sofia se desfez em uma nuvem de sombras, revelando o que estava oculto por trás da inocência aparente. As risadas macabras ecoaram na sala, enquanto a entidade treinava um olhar gélido para Clara.
fazendo-a sentir como se fosse um ponto em um abismo. Você ainda não entende, não é? A voz distorcida da criatura ressoou. Você não é a salvadora. Você é a âncora da escuridão, aquele que alimenta a fúria contida. Com cada palavra, a sala parecia estreitar-se como se tentasse engoli-los. A luz tremeluzente do templo pulsou, e um calor insuportável inundou o ambiente, como se a própria estrutura estivesse respirando. Clara quase gritou, enquanto a terra sob seus pés começava a se contrair, revelando fissuras por onde emanavam sombras serpenteantes, dançando de forma descontrolada. O pudor e a coragem, que uma vez existiram, agora se dissipavam em uma névoa de desespero. Não, eu não sou isso, Clara, outro, e temos contas a ajustar, a entidade murmurou, esticando as mãos em direção à freira. Nesse instante, Clara viu visões aterrorizantes de sua vida. Cada pessoa que ela teve contato, todos que cruzaram seu caminho, e como, de alguma forma, ofenderam a escuridão. E então, a verdade começou a se revelar com clareza brutal. Um ralo ecoou nas sombras, e Clara percebeu que aquelas almas estavam, de fato, presas ali, por causa de um ritual antigo, um pacto sacrificial que ela havia alimentado através de sua própria fé. O convento que pensava ser um abrigo era, na verdade, um altar de sacrifício. E Sofia, a menina que ajudou, não era uma vítima, era uma mensageira, uma ponte para uma força antagônica que sempre a havia seguido. Você não pode escapar de mim. A entidade sussurrou, sua voz um convite a se juntar à escuridão que a rodeava. O chão sob seus pés começava a vibrar com força, como se tudo ao redor estivesse prestes a se despedaçar. Clara percebeu que não era somente um espírito, verdade se desvelando em camadas de horror. Prometido? Clara murmurou, confusa. O homem sorriu de forma macabra. Você não se lembra? O pacto feito para proteger esta terra de sua própria sombra? Você se tornou parte disso quando decidiu cuidar da criança maldita. O riso cruel flutuou no ar, e Clara sentiu seu mundo desmoronar. A realidade então se partiu. O chão se abriu sob seus pés, revelando um abismo profundo, onde a escuridão pulsava como um coração maligno. Um grito de sofrimento soou das entranhas da terra, uma melodia de dor que fez seus ossos tremerem. Clara se viu puxada para a borda, suas mãos buscando se agarrar a qualquer coisa, mas só encontrou o vazio. E nesse instante, tudo mudou novamente. Uma luz intensa rompeu a escuridão, tão brilhante que a fez fechar os olhos. Quando os abriu, estava em um lugar completamente diferente, uma sala de um antigo templo, suas paredes cobertas por runas pulsantes. As figuras sombrias ao seu redor desapareceram, e Sofia agora estava. Que estava acontecendo? O desejo desesperado de escapar se apoderou dela. Eu não pertenço a isso, gritou, lutando contra a força invisível que a mantinha presa àquele lugar. E a resposta ecoou ao seu redor, um rugido profundo que fez tudo ao seu redor tremer. Você nunca poderá fugir, Clara. E a verdade está apenas começando a se revelar. As runas brilharam uma última vez, e uma visão aterradora flutuou diante dela. Uma cidade em ruínas, consumida por sombras, toda a sua congregação mergulhada em desespero. Todo o seu passado ressurgiu em flashes, e uma ideia horrenda se materializou em sua mente. O convento, os votos, a luta contra a escuridão. Tudo isso fazia parte de um ciclo imortal. As luzes começaram a piscar, e um assobio alto ecoou, desorientando Clara, como se a própria atmosfera estivesse se ajustando para um desfecho apocalíptico. Clara, não há boa ou má escolha. Todos nós somos ruins, ecoou uma voz antiga, vindo de lugar incerto, trazendo consigo um viscoso cheiro. De Clara. E, no auge do terror, algo começou a se mexer no canto da sala, como uma sombra indecifrável que se arrastava com a intenção de revelar o que estava escondido. Um rugido profundo irrompeu, fazendo o chão tremer ainda mais, enquanto uma fissura aparecia no espaço entre as runas, como se algo estivesse tentando emergir. E foi então que todos os rostos,
Aqueles que antes eram amigos e familiares se tornaram distorcidos, olhos famintos, bocas gritando por justiça, por vingança. Aqueles que tinham partido, que nunca mais eram lembrados, agora voltavam para cobrar o que era deles. E Clara viu que não era apenas o convento, mas toda a sua vida que era construída sobre os ossos das almas que ela havia perdido de vista. Agora você vê, Clara. A entidade sussurrou, enquanto as sombras a cercavam. Clara podia sentir toda a dor acumulada, um grito coletivo, ecoando nas entranhas da terra. Mas a escolha ainda está em suas mãos. O que você fará? Você pode se sacrificar para suas almas, que ela conhecia, agora amaldiçoados por sua própria fraqueza. Se escolhesse se sacrificar, ela também se tornaria parte da escuridão. Mas se não o fizesse, ninguém que ela amava sobreviveria. E, enquanto tudo se movia em câmera lenta, Clara sentiu o toque gélido do destino. A dúvida a engoliu. Estava diante de uma escolha impensável. A escuridão a olhava, faminta e sedutora. Agora, sem outra opção, Clara preparou-se para fazer a única escolha que poderia mudar tudo. Mesmo que essa decisão a consumisse, o que é o preço da luz? Pensou. E como a noite tomava conta do templo, tudo o que poderia fazer era dar o primeiro passo em direção ao desconhecido. Clara estava paralisada, o coração pulsando em um ritmo frenético dentro de seu peito, quando a luz começou a se apagar ao seu redor. E então, em um relance, a forma sombrio humana se contorceu como uma serpente, e Sofia se desfez em uma nuvem de sombras, revelando o que estava oculto por trás da inocência aparente, as risadas macabras que. Luz tremeluzente do templo pulsou, e um calor insuportável inundou o ambiente, como se a própria estrutura estivesse respirando. Clara quase gritou, enquanto a terra sob seus pés começava a se contrair, revelando fissuras por onde emanavam sombras serpenteantes, dançando de forma descontrolada. O pudor e a coragem que uma vez existiram agora se dissipavam em uma névoa de desespero. Não, eu não sou isso, Clara berrou, tentando resgatar sua sanidade. Nesse momento de vulnerabilidade, algo irrompeu do chão. Não era um grupo de almas inocentes, mas uma figura grotesca, feita de almas torturadas, uma amalgama de dor e sofrimento. As vozes ecoavam pedindo socorro enquanto a criatura avançava, braços compridos e gélidos como aço, diretamente em direção a ela. Você é um elo, Clara. Um elo frágil entre este mundo e o outro, e temos contas a ajustar, a entidade murmurou, esticando as mãos em direção à freira. Nesse instante, Clara viu visões aterrorizantes de sua vida. Cada pessoa com que, altar de sacrifício. E Sofia, a menina que ajudou, não era uma vítima. Era uma mensageira, uma ponte para uma força antagônica que sempre a havia seguido. Você não pode escapar de mim, a entidade sussurrou, sua voz um convite a se juntar à escuridão que a rodeava. O chão sob seus pés começava a vibrar com força, como se tudo ao redor estivesse prestes a se despedaçar. Clara percebeu que não era somente um espírito. Algo muito mais aterrador estava em jogo. Um grupo de sombras se formou atrás do homem, cada uma trazendo um rosto conhecido, amigos, confrades, ancestrais que Clara acreditava estarem seguras. Olhem, o que há dentro dela? Uma sombra começou a gritar. Nós viemos buscar o que nos foi prometido. O eco da reclamação fez Clara tremer, a verdade se desvelando em camadas de horror. Prometido? Clara murmurou, confusa. O homem sorriu de forma macabra. Você não se lembra. O pacto feito para proteger esta terra de sua própria sombra, você se tornou parte disso quando decidiu. Para a borda, suas mãos buscando se agarrar a qualquer coisa, mas só encontrou o vazio. De repente, uma luz intensa rompeu a escuridão, tão brilhante que a fez fechar os olhos. Quando os abriu, estava em um lugar completamente diferente. Uma sala de um antigo templo, suas paredes cobertas por runas pulsantes.
As figuras sombrias ao seu redor desapareceram, e Sofia, agora com uma expressão serena, parecia carregada de uma sabedoria assombrosa. Você é a chave, Clara. A menina disse, a voz agora suave como seda. A luz que quebra os ciclos. Você sempre teve esse poder. O templo começou a brilhar intensamente. Clara sentiu uma onda de energia a envolver, como se o medo tivesse se transformado em proteção. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, algo a puxou fortemente para trás. As runas começaram a brilhar de forma errática, em um ritmo frenético, formando um padrão que Clara não conseguia decifrar. Uma sombra colossal se formou à sua direita, uma presença tão antiga que toda essa crendice de salvação, todos esses votos, foram apenas o começo. Você é minha criação. Eu sou o arquétipo da autoridade em que você buscou refúgio. Clara não conseguia processar. As visões que tinham se acumulado ao longo de sua vida agora se tornaram paródias grotescas. O convento, a esperança, tudo uma fachada para um plano nefasto. O sacerdote levantou a mão, e correntes negras começaram a rastejar do chão, envolvendo os pés de Clara. Você é a guardiã dos horrores, a mulher que nutre a escuridão com sua própria fé. Não, isso não pode ser verdade, Clara gritou, tentando se libertar. Mas o poder daquela sombra era esmagador, e então as correntes começaram a puxá-la lentamente para o chão, enquanto a risada do sacerdote ecoou ao redor, um som que reverberava em sua mente como um sino de condenação. Você se ofereceu como sacrifício final para o que você temia, para esse mundo ou o que restou dele. A escolha que você deve fazer agora é sacrificar-se ou se tornar a Ra. O que fazemos com nossas ações? E no auge do desespero, a dúvida a consumiu, enquanto a sombra se preparava para engoli-la por completo. A luz finalmente se apagou, deixando apenas um eco profundo e o cheiro de morte no ar. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto as sombras se contorciam em uma dança macabra ao seu redor. O calor emanava da criatura que agora controlava a sala, e um frio gélido subia por suas pernas, como se algo maligno estivesse tentando puxá-la para baixo. Os olhos da entidade brilhavam, e ela percebeu que não era meramente um espírito, era algo mais antigo, uma essência que parecia ter cruzado a linha entre os mundos. Você não entende, não é? As palavras do sacerdote ecoaram na sala, e Clara percebeu que a presença que a cercava estava repleta de segredos. Esta não é apenas uma condenação. A risada dele se transformou em um rugido, algo que reverberava no núcleo da terra. Isto é um renascimento. E de súbito, Clara viu algo ao longe, um movimento. Convento. A mulher que sempre dissera que as sombras podiam ser curadas. Clara a reconheceu. Maria, você? Clara gritou, surpresa e assustada. O que você está fazendo aqui? Clara, a mulher apareceu num sopro. É pior do que você imagina. Você deve entender. Somos todos parte disso. Parte do pacto. A voz de Maria soava pressurosa, e seus olhos pareciam brilhar com um conhecimento sombrio. Essa escuridão. Ela não pertence apenas ao convento. Ela está nos corações e nas almas que você já perdeu. A revelação fez o coração de Clara acelerar. Como poderia isso ser verdade? Mas a realidade se formava diante dela, tecendo um quadro de horrores. Maria olhou para a entidade e então para Clara, buscando desesperadamente alcançar a ligação. A escuridão se alimenta das emoções humanas, dos medos, das perdas. Quando você decidiu acolher Sofia, fez um convite ao abismo. Uma explosão de som ecoou, e as paredes tremiam, enquanto sombras mais profundas brotavam do chão, pequenos rostos. A luz restante. Clara tinha que decidir. Seria possível que o convento, todo o que acreditou ser sagrado, também fosse um lar para a maldade? Um giro de desespero a envolveu, enquanto as vozes ecoavam. Uma cacofonia entorpecente de súplicas distorcidas. Clara, uma escolha deve ser feita. O sacerdote disse, sua presença cada vez mais imponente. Liberte-se da luz, ou abrace a escuridão completamente. Cada palavra
se transformou em um sopro ardente que a envolveu, fazendo seu corpo estremecer. E então aconteceu. Um grito estrondoso que rasgou o silêncio compactado da sala. Clara viu um portal se abrir nas paredes, um vórtice de sombras e luz pulsante, um lugar que parecia consumir e liberar ao mesmo tempo. Das profundezas, uma força desconhecida a puxou, e sem aviso, outra figura apareceu. Não era uma alma perdida, mas algo ainda mais árduo, um demônio real, com garras lâminas e um sorriso que congelavam sangue. Você pensou que poderia controlar isso, Clara? A criatura riu, sua voz, e em meio ao caos, uma única pergunta se impôs no ar. Clara poderia realmente quebrar o ciclo, ou a verdade que escondia era ainda mais aterrorizante do que ela poderia suportar? Desesperada, Clara se lançou em direção ao portal, não sabendo o que o futuro reserva, mas sabendo que uma resposta deve ser encontrada, mesmo que ouvisse os ecos do medo e da dor se aproximando, como sombras engolindo a luz. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto as sombras se contorciam em uma dança macabra ao seu redor. O calor emanava da criatura que agora controlava a sala, e um frio gélido subia por suas pernas, como se algo maligno estivesse tentando puxá-la para baixo. Os olhos da entidade brilhavam, e ela percebeu que não era meramente um espírito. Era algo mais antigo, uma essência que parecia ter cruzado a linha entre os mundos. Você não entende, não é? As palavras do sacerdote ecoaram na sala, e Clara percebeu que a presença que a cercava estava repleta de segredos. Esta não é apenas é um olhar penetrante. Os olhos dela eram profundos e pareciam conter uma luz própria, uma iridescência que pulsava com o ritmo do terror. Era Maria, a antiga guarda do convento, a mulher que sempre dissera que as sombras podiam ser curadas. Clara a reconheceu. Maria, você? Clara gritou, surpresa e assustada. O que você está fazendo aqui? Clara, a mulher apareceu em um sopro. É pior do que você imagina. Você deve entender. Somos todos parte disso, parte do pacto. A voz de Maria soava pressurosa, e seus olhos pareciam brilhar com um conhecimento sombrio. Essa escuridão, ela não pertence apenas ao convento. Ela está nos corações e nas almas que você já perdeu. A revelação fez o coração de Clara acelerar. Como poderia isso ser verdade? Mas a realidade se formava diante dela, tecendo um quadro de horrores. Maria olhou para a entidade e então para Clara, buscando desesperadamente alcançar a ligação. A escuridão se alimenta das emoções humanas, dos medos, das perdas. Quando que seu olhar se tornasse sombrio novamente. Mas o sacrifício é seu, Clara. Você deve escolher e a escolha pode ser fatal. As sombras começaram a dançar mais rapidamente, consumindo a luz restante. Clara tinha que decidir. Seria possível que o convento, todo o que acreditou ser sagrado, também fosse um lar para a maldade? Um giro de desespero a envolveu, enquanto as vozes ecoavam, uma cacofonia entorpecente de súplicas distorcidas. Clara, uma escolha deve ser feita. O sacerdote disse, sua presença cada vez mais imponente. Liberte-se da luz ou abrace a escuridão completamente. Cada palavra se transformou em um sopro ardente que a envolveu, fazendo seu corpo estremecer. De repente tudo se calou. Uma luz intensa não vinda do templo, mas de dentro de Clara começou a brilhar. Não era apenas calor, era uma força que pulsava como se estivesse buscando escapar. Os olhares da entidade e de Maria se voltaram para ela. Os rostos deformados de expectativa e medo. Não, não é possível. Clareza, ela percebeu que a luz não era sua. Era uma armadilha, uma manipulação da entidade que visava explorar sua fraqueza. Com uma determinação renovada, Clara gritou, chega! E neste momento, a luz explodiu, não como um farol de esperança, mas como uma onda de purificação que arrastou tudo em seu caminho. As paredes começaram a desmoronar, e de dentro dessa luz, uma figura grotesca se revelou, uma imitação de Sofia,
mas uma versão corrompida, grotesca. Você me traiu. A figura gritou. Você me abandonou. E com isso, sombras mutiladas começaram a se soltar da prisão, cercando Clara e Maria. Numa fração de segundo, tudo ficou silencioso novamente. Clara deixou escapar um suspiro aliviado, mas a realidade a atingiu em cheio. As sombras estavam se reorganizando e a verdadeira batalha estava prestes a começar. Os rostos conhecidos, os que se foram, agora cercavam Clara, não como salvadores, mas como os condenados. E enquanto as sombras avançavam, Clara se viu cercada, a luz per. E sob a superfície, algo mais aguardava, algo que mudaria tudo para sempre. Mesmo assim, um pedido desesperado ecoou pelo ar. Clara, você pode salvá-los, ou deixar que eles a consumam. O que ela escolheria, e o que essa decisão significaria para a sanidade dela e de todas as almas envolvidas. A obscuridade crescia e Clara se viu em um labirinto de escolhas impossíveis, lutando contra um destino que parecia irremediável. Clara estava paralisada, o coração pulsando em um ritmo frenético dentro de seu peito, quando a luz começou a se apagar ao seu redor. E então, em um relance, a forma sombrio humana se contorceu como uma serpente, e Sofia se desfez em uma nuvem de sombras, revelando o que estava oculto por trás da inocência aparente. As risadas macabras ecoaram na sala, enquanto a entidade treinava um olhar gélido para Clara, fazendo-a sentir como se fosse um ponto em um abismo. Você ainda não entende, não é? A voz distorcida da criatura ressoou. Você não é a salvadora. Você é a descontrolada. O pudor e a coragem que uma vez existiram, agora se dissipavam em uma névoa de desespero. Não, eu não sou isso, Clara berrou, tentando resgatar sua sanidade. Nesse momento de vulnerabilidade, algo irrompeu do chão. Não era um grupo de almas inocentes, mas uma figura grotesca, feita de almas torturadas, uma amalgama de dor e sofrimento. As vozes ecoavam pedindo socorro, enquanto a criatura avançava, braços compridos e gélidos como aço, diretamente em direção a ela. Você é um elo, Clara, um elo frágil entre este mundo e o outro, e temos contas a ajustar. A entidade murmurou, esticando as mãos em direção à freira. Nesse instante, Clara viu visões aterrorizantes de sua vida. Cada pessoa que ela teve contato, todos que cruzaram seu caminho e como, de alguma forma, ofenderam a escuridão. E então, a verdade começou a se revelar com clareza brutal. Um ralo ecoou nas sombras, e Clara percebeu que aquelas almas estavam de fato presas ali por causa de um ritual antigo. Juntar à escuridão que a rodeava. O chão sob seus pés começava a vibrar com força, como se tudo ao redor estivesse prestes a se despedaçar. Clara percebeu que não era somente um espírito. Algo muito mais aterrador estava em jogo. Um grupo de sombras se formou atrás do homem, cada uma trazendo um rosto conhecido. Amigos, confrades, ancestrais, que Clara acreditava estarem seguras. Olhem o que há dentro dela. Uma sombra começou a gritar. Nós viemos buscar o que nos foi prometido. O eco da reclamação fez Clara tremer, a verdade se desvelando em camadas de horror. Prometido, Clara murmurou confusa. O homem sorriu de forma macabra. Você não se lembra? O pacto feito para proteger esta terra de sua própria sombra. Você se tornou parte disso quando decidiu cuidar da criança maldita. O riso cruel flutuou no ar, e Clara sentiu seu mundo desmoronar. A realidade então se partiu. O chão se abriu sob seus pés, revelando um abismo profundo, onde a escuridão pulsava como um coração maligno. Rissem em sua direção. Ao longe, Clara viu uma terceira figura. Um homem encapuzado, com um brilho etéreo, que irradiava uma energia sobrenatural. Ele se aproximou da confusão, e algo dentro dela reconheceu o poder que emanava dele. Você está preso em suas próprias teias, freira, disse ele com uma voz suave, mas carregada de um peso que cortava. A verdade é mais sombria do que você supõe.
E este pacto vai além do que os olhos podem ver. O tumulto ao redor deles parecia girar em torno desse novo personagem, como se absorvesse toda a criação. As sombras recuaram momentaneamente, e Clara, ainda tensa, olhou para o rosto do homem encapuzado. Ele não parecia ameaçador, mas algo na sua presença fazia com que seu arrepio se intensificasse. Vim trazer o escolha, Clara. Mas sua decisão implicará em um preço, avisou ele, e enquanto suas palavras ecoavam, Clara sentiu o chão vibrar cada vez mais forte. Você não apenas alimenta a escuridão, você é a escuridão. Mas, e se eu disser que voz do sacerdote cortou o ar como um gume afiado, e as sombras começaram a ganhar força novamente. O homem encapuzado levantou uma mão, lançando uma onda de luz que se chocou contra as sombras. Essa luta nunca termina, Freira. Você tem o poder de nos levar ao apocalipse ou à salvação. Sem aviso, as paredes começaram a desmoronar, como se o ambiente ao redor estivesse se desintegrando com a revelação. Clara sentiu um puxão violento em seu ser, e no fundo, uma risada ecoou. Uma risada que não era humana. Era a verdadeira essência da escuridão. Algo que se avancava à frente e que estava prestes a romper qualquer barreira. Os gritos das almas perdidas aumentavam, unindo-se ao clamor da própria terra. Clara estava no centro desse cataclismo, e quando as sombras a envolveram, ela soube que enfrentava a escolha mais sombria de todas. Aceitar o chamado ou se perder em um abismo de desespero absoluto. E então, em um último ato antes do rompimento do tecido da realidade, as almas começaram a ritual de condenação, enquanto Clara se viu de frente com o destino que sempre esteve escondido em sua própria sombra. E a pergunta ecoou em sua mente: até onde você iria para salvar quem ama? E então, uma voz inaudível exclamou: escolha, Clara. O que será de sua alma agora? E tudo que restou foi o som de risadas sinistras, enquanto a linha entre luz e escuridão se desfazia no abismo. Clara estava paralisada, o coração pulsando em um ritmo frenético dentro de seu peito, quando a luz começou a se apagar ao seu redor. E então, em um relance, a forma sombria humana se contorceu como uma serpente, e Sofia se desfez em uma nuvem de sombras, revelando o que estava oculto por trás da inocência aparente. As risadas macabras ecoaram na sala, enquanto a entidade treinava um olhar gélido para Clara, fazendo-a sentir como se fosse um ponto em um abismo. Você ainda não entende, não é? A voz distorcida da criatura ressoou. Você não é a salvadora. Você é a âncora da escuridão, aquele que alimenta, de forma descontrolada. O pudor e a coragem que uma vez existiram, agora se dissipavam em uma névoa de desespero. Não, eu não sou isso. Clara berrou, tentando resgatar sua sanidade. Nesse momento de vulnerabilidade, algo irrompeu do chão. Não era um grupo de almas inocentes, mas uma figura grotesca, feita de almas torturadas, uma amálgama de dor e sofrimento. As vozes ecoavam pedindo socorro, enquanto a criatura avançava, braços compridos e gélidos como o aço, diretamente em direção a ela. Você é um elo, Clara, um elo frágil entre este mundo e o outro, e temos contas a ajustar. A entidade murmurou, esticando as mãos em direção à freira. Nesse instante, Clara viu visões aterrorizantes de sua vida. Cada pessoa que ela teve contato, todos que cruzaram seu caminho, e como, de alguma forma, ofenderam a escuridão. E então, a verdade começou a se revelar com clareza brutal. Um ralo ecoou nas sombras, e Clara percebeu que aquelas almas estavam de fato presas ali por causa de um ritual a se juntar à escuridão que a rodeava. O chão sob seus pés começava a vibrar com força, como se tudo ao redor estivesse prestes a se despedaçar. Clara percebeu que não era somente o espírito. Algo muito mais aterrador estava em jogo. Um grupo de sombras se formou atrás do homem, cada uma trazendo um rosto conhecido, amigos, confrades, ancestrais que Clara acreditava estarem seguras. Olhem, o que há dentro dela,
Uma sombra começou a gritar: "Nós viemos buscar o que nos foi prometido." O eco da reclamação fez Clara tremer, a verdade se desvelando em camadas de horror. "Prometido?" Clara murmurou, confusa. O homem sorriu de forma macabra. "Você não se lembra. O pacto feito para proteger esta terra de sua própria sombra. Você se tornou parte disso quando decidiu cuidar da criança maldita." O riso cruel flutuou no ar, e Clara sentiu seu mundo desmoronar. A realidade então se partiu. O chão se abriu sob seus pés, revelando um abismo profundo, onde a escuridão pulsava como um coração mau. Em um lugar completamente diferente, uma sala de um antigo templo, suas paredes cobertas por runas pulsantes. As figuras sombrias ao seu redor desapareceram, e Sofia, agora com uma expressão serena, parecia carregada de uma sabedoria assombrosa. "Você é a chave, Clara," a menina disse, a voz agora suave como seda. "A luz que quebra os ciclos. Você sempre teve esse poder." O templo começou a brilhar intensamente. Clara sentiu uma onda de energia a envolver, como se o medo tivesse se transformado em proteção. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, algo a puxou fortemente para trás. As runas começaram a brilhar de forma errática, em um ritmo frenético, formando um padrão que Clara não conseguia decifrar. Uma sombra colossal se formou à sua direita, uma presença tão antiga que irradiava desapontamento e raiva. Era como se a própria escuridão contivesse uma voz que ressoava nos recantos mais profundos de sua mente. Clara, sua desgraçada, esqueceu quem realmente é. O eco, acumulado ao longo de sua vida, agora se tornaram paródias grotescas. O convento, a esperança, tudo uma fachada para um plano nefasto. O sacerdote levantou a mão, e correntes negras começaram a rastejar do chão, envolvendo os pés de Clara. "Você é a guardiã dos horrores, a mulher que nutre a escuridão com sua própria fé." "Não, isso não pode ser verdade!" Clara gritou, tentando se libertar. Mas o poder daquela sombra era esmagador. E então, as correntes começaram a puxá-la lentamente para o chão, enquanto a risada do sacerdote ecoava ao redor. Um som que reverberava em sua mente como um sino de condenação. "Você se ofereceu como sacrifício final para o que você temia, para esse mundo ou o que restou dele. A escolha que você deve fazer agora é sacrificar-se ou se unir a mim, e finalmente ser livre dessa tortura." A perspectiva da escolha ressoou em seu coração, como se as paredes do templo estivessem se fechando em torno dela, envoltas em um frio que a fazia tremer. E então aconteceu. Um demônio real, com garras lâminas e um sorriso que congelava o sangue. "Você pensou que poderia controlar isso, Clara?" A criatura riu, sua voz como um eco de horrores antigos. "A única coisa que você controla é o seu próprio destino." Em um movimento repentino, Clara se viu de frente para as consequências de suas escolhas. O que era a salvadora agora se tornava uma peça nesse jogo de sombras. E a essência da fé que havia cultivado desmoronava sob o peso de um conhecimento aterrador. O templo começou a desabar ao redor dela, enquanto o sacerdote e a figura demoníaca se uniam, formando uma ponte de escuridão. "Você já estava condenada, antes mesmo de abrir os olhos", gritou o sacerdote, enquanto Clara lutava contra as correntes que a aprisionavam. O tempo parecia desmoronar, como se aquilo que havia construído em sua vida estivesse se desvanecendo em um vórtice. E neste instante de desespero, algo dentro dela despertou. Uma luz não vinda do exterior, mas do interior, uma força primária. Que as sombras dançassem de maneira frenética. Um clarão nítido a cercou, permitindo que as correntes se rompessem. Uma nova realidade despontava à sua frente. Clara se viu capaz de ver além das sombras, entendendo que a verdadeira escuridão não estava em um demônio ou em um pacto, mas em si mesma. Um estrondo ensurdecedor ecoou enquanto a sala se desintegrava, revelando uma verdade aterradora. Clara era tanto a luz quanto a escuridão. E se não tivesse nenhum lado,
mas fosse uma criação de todas as partes que havia rejeitado. No fundo do vórtice, as almas gritaram em uníssono: a escolha é sua, Clara. E a pergunta ecoou em sua mente, uma mistura de desespero e determinação. Com que tipo de força ela se uniria? As opiniões estavam divididas, e cada opção pulsava com poder. Mas agora ela sabia que poderia manipular isso tudo. Clara se lançou com tudo nesta nova batalha, sem ideia do que realmente a aguardava no fim da jornada. Clara estava paralisada, o coração pulsando em um ritmo frenético. Clara, fazendo-a sentir como se fosse um ponto em um abismo. Você ainda não entende, não é? A voz distorcida da criatura ressoou. Você não é a salvadora. Você é a âncora da escuridão, aquele que alimenta a fúria contida. Com cada palavra, a sala parecia estreitar-se, como se tentasse engoli-los. A luz tremeluzente do templo pulsou, e um calor insuportável inundou o ambiente, como se a própria estrutura estivesse respirando. Clara quase gritou enquanto a terra sob seus pés começava a se contrair, revelando fissuras por onde emanavam sombras serpenteantes, dançando de forma descontrolada. O pudor e a coragem que uma vez existiram, agora se dissipavam em uma névoa de desespero. Não, eu não sou isso, Clara berrou, tentando resgatar sua sanidade. Nesse momento de vulnerabilidade, algo irrompeu do chão. Não era um grupo de almas inocentes, mas uma figura grotesca, feita de almas torturadas, uma amalgama de dor e sofrimento. As vozes ecoavam pedindo socorro enquanto a criatura avançava. Começou a se revelar com clareza brutal. Um ralo ecoou nas sombras, e Clara percebeu que aquelas almas estavam, de fato, presas ali por causa de um ritual antigo, um pacto sacrificial que ela havia alimentado através de sua própria fé. O convento que pensava ser um abrigo era, na verdade, um altar de sacrifício, e Sofia, a menina que ajudou, não era uma vítima. Era uma mensageira, uma ponte para uma força antagônica que sempre a havia seguido. Você não pode escapar de mim, a entidade sussurrou, sua voz um convite a se juntar à escuridão que a rodeava. O chão sob seus pés começava a vibrar com força, como se tudo ao redor estivesse prestes a se despedaçar. Clara percebeu que não era somente um espírito. Algo muito mais aterrador estava em jogo. Um grupo de sombras se formou atrás do homem, cada uma trazendo um rosto conhecido. Amigos, confrades, ancestrais que Clara acreditava estarem seguras. Olhem, o que há dentro dela. Uma sombra começou a gritar. Nós viemos buscar o que nos foi, e Clara sentiu seu mundo desmoronar. A realidade então se partiu. O chão se abriu sob seus pés, revelando um abismo profundo, onde a escuridão pulsava como um coração maligno. Um grito de sofrimento soou das entranhas da terra, uma melodia de dor que fez seus ossos tremerem. Clara se viu puxada para a borda, suas mãos buscando se agarrar a qualquer coisa, mas só encontrou o vazio. E nesse instante, tudo mudou novamente. Uma luz intensa rompeu a escuridão, tão brilhante que a fez fechar os olhos. Quando os abriu, estava em um lugar completamente diferente. Uma sala de um antigo templo, suas paredes cobertas por runas pulsantes. As figuras sombrias ao seu redor desapareceram, e Sofia, agora com uma expressão serena, parecia carregada de uma sabedoria assombrosa. Você é a chave, Clara, a menina disse, a voz agora suave como seda, a luz que quebra os ciclos. Você sempre teve esse poder. O templo começou a brilhar intensamente. Clara sentiu uma onda de energia a envolver, como se o mede. Escuridão contivesse uma voz que ressoava nos recantos mais profundos de sua mente. Clara, sua desgraçada, esqueceu quem realmente é? O eco reverberou na sala, e a figura se revelou como um sacerdote, uma imagem de seus pesadelos mais arraigados. Era o mesmo homem que a iniciara na fé, mas sua aura agora pulsava com malignidade. Toda essa crendice de salvação,
Todos esses votos foram apenas o começo. Você é minha criação. Eu sou o arquétipo da autoridade em que você buscou refúgio. Clara não conseguia processar. As visões que tinham se acumulado ao longo de sua vida agora se tornaram paródias grotescas. O convento, a esperança, tudo uma fachada para um plano nefasto. O sacerdote levantou a mão e correntes negras começaram a rastejar do chão, envolvendo os pés de Clara. Você é a guardiã dos horrores, a mulher que nutre a escuridão com sua própria fé. Não, isso não pode ser verdade, Clara gritou, tentando se libertar. Mas o poder daquela sombra era esmagador. E então, as cor dessa tortura. A perspectiva da escolha ressoou em seu coração, como se as paredes do templo estivessem se fechando em torno dela, envoltas em um frio que a fazia tremer. Foi nesse momento de desespero que algo inesperado aconteceu. Clara sentiu um estalo profundo, uma quebra dentro dela, como se uma porta antiga estivesse sendo aberta. Uma onda de energia percorreu seu corpo, e do fundo dessa nova força, um grito ancestral ecoou, reverberando por toda a sala. O sacerdote congelou, e as sombras hesitaram por um breve instante. Não! Gritou ele, enquanto olhos vermelhos brilhantes surgiam nas paredes ao redor. As runas pulsantes começaram a brilhar em um padrão ritmado, e a sala foi preenchida com uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Clara é nossa. Uma imagem aterradora começou a se materializar no centro da sala. Não era uma mera sombra. Era um espírito colossal, uma entidade que exalava um poder opressivo. Seus olhos eram como abismos enfadonhos. E suas garras. Tudo se entrelaça em você. Enquanto a verdade se desdobrava, o sacerdote olhou para Clara com horror. A sala parecia girar, cada elemento reivindicando sua verdadeira forma. As correntes ao redor dos pés de Clara se transformaram em serpentes de luz, envolvendo-a de maneira opressiva, como se a própria entidade tentasse tomá-la. Ela não é só uma freira, ele gritou, agora seu tom de terror abertamente visível. Ela é o elo que mantém este mundo em pé. Ela não pode ser uma heroína. Ela pertence à escuridão tanto quanto nós. As sombras começaram a se agitar, uma maré de poder corroendo a sala, e Clara viu dezenas de rostos conhecidos emergindo, transformados pela escuridão. E no auge da revelação, a entidade colossal fez um movimento brusco, abrindo sua boca em um grito que parecia atordoar o próprio universo. Clara não pôde evitar, sentiu-se atraída por sua essência, uma força que oferecia a verdade, mas também a condenação. A escolha estava novamente diante dela, mais real do que N. Abismo estava chamando, e a resposta a essa invocação poderia ser mais mortal do que qualquer um poderia imaginar. Clara sentiu-se apanhada em uma tempestade de trevas e luzes tremeluzentes. A sala desmoronava ao seu redor. O eco da risada do sacerdote reverberava em sua mente, um lamento que não parecia humano. O vórtice de sombras que se abria diante dela pulsava com uma energia maligna, como se estivesse vivo. Ela fechou os olhos, sentindo o chão se abrir sob seus pés, um puxão irresistível. Clara! O grito de Sofia rasgou o silêncio. Clara abriu os olhos, e tudo ao seu redor pareceu congelar por um momento. O rosto da menina estava preenchido com uma expressividade que não podia ignorar. A escolha não é só sua. Você não é a única envolvida nisso. Com essas palavras, tudo desabou. As sombras lançaram-se na direção de Clara, cada uma com um rosto conhecido, sussurros se misturando em um grito ensurdecedor. Liberdade, atração, desespero. Clara lutou contra o pavor que se apoderava. Curva angustiante. Clara percebeu que o peso do pacto era mais profundo do que seu entendimento inicial. A voz da própria escuridão cativava sua mente com a persuasão de segredos antigos. Com um gesto ágil, Maria se aproximou. Você deve tomar a decisão final, mas saiba que alguns não desejam mais ser libertados.
Eles anseiam pela escuridão. Não, não pode ser verdade, Clara gritou, mas os rostos ao seu redor estavam em uma dança frenética de euforia e dor. Um desses rostos se revelou como sendo de alguém que ela conhecia bem. Nos ajude, Clara. Nos salve. O pedido vinha de Rita, sua amiga de infância, que havia desaparecido anos atrás. A imagem do rosto de Rita, distorcido por um semblante de desespero, cortou seu coração. Clara se deu conta de que cada um daqueles rostos pertencia a pessoas que amava, e cada uma delas agora se tornara parte da escuridão. Com a mente confusa e o estômago revirado, Clara ficou paralisada entre o terror e a lealdade. Então, uma verdade chocante emergiu. Uma mescla de Clara e dos outros, como um mosaico de almas torturadas, todas gritando em uníssono. Elas não eram apenas vítimas, mas receptáculos da própria escuridão que Clara sempre temeu. A conexão dela com cada uma delas era palpável, desgastando suas emoções até que ela não conseguisse mais diferenciar onde terminava e onde começava a dor dos outros. Clara, a voz de Sofia cortou o caos. A escolha é sua para decidir se você será a guardiã da luz ou se afundará totalmente na escuridão. A sala começou a pulsar com um ritmo frenético, como se a própria terra estivesse em dor. Quando a dor atingiu seu auge, Clara gritou, e na mesma fração de segundo, uma luz ofuscante rompeu, engolindo a escuridão, arrastando cada sombra para longe, e o sacerdote gritou em desespero, mas então veio a reviravolta aterrorizante. A luz não era purificadora, mas uma feroz manifestação de um poder que ultrapassava sua compreensão. Clara teve um instante de clareza, uma visão insana do que estava por ter se misturar, formando algo muito, muito pior. Agora o verdadeiro terror estava prestes a ser revelado. Uma força tão portentosa que nem todos os horrores do passado se comparavam. Clara sentiu seu coração se apertar. Quem sou eu realmente? Um grito abafado estava prestes a eclodir de sua garganta, mas a resposta ficou sobre ela como um manto de escuridão, esperando para engoli-la inteira. A escolha estava feita. Mas a verdade, tão horrenda que lhe era revelada, a deixava em uma dúvida extrema. O que significaria seguir esse caminho? Estaria condenada ao mesmo destino daqueles que jurou salvar. E se a verdadeira maldição fosse exatamente quem ela era? E assim concluiu a dança das sombras e da luz, no momento em que tudo estava prestes a mudar para sempre. Clara se ajeitou, as sombras ainda dançando em volta dela. Um turbilhão de vozes e risadas que pareciam vir de todos os lados. Era como se a própria escuridão estivesse viva, esperando a chance perfeita para devorá-la. O calor que, naquele instante, Clara viu cada alma ao seu redor, cada rosto que já amou, e o horror se intensificou. Elas estavam ali, não apenas como ecos de suas lembranças, mas como prisioneiras, suas essências intoxicadas pela voracidade da escuridão. Você nunca esteve sozinha, Clara, sussurrou Sofia, cheia de um peso que fazia o coração de Clara acelerar. Você faz parte disso, e ele está bem. As sombras ao redor começaram a convulsionar, formando um turbilhão de silhuetas que se estendiam até o infinito. O sacerdote, agora uma figura grotesca, olhou para ela com um misto de triunfo e fúria. É hora de encarar seu destino. Abrace sua verdadeira natureza. Ouvindo essas palavras, a sala pareceu desmoronar. Os olhos da entidade colossais brilharam com um brilho quase hipnótico, e como um ímã, Clara foi puxada em direção dele. Ela lutou, sentindo o chão se abrir novamente, um abismo faminto que prometia engoli-la inteira. Com um último grito desesperado, a consciência dela se fragmentou. Nuins.